Seu nome completo, Alexandre da Silva Rocha, sua idade. 52. O senhor é parente, amigo íntimo e inimigo das partes aqui presentes? Eu sou amigo do Rogar e era amigo da Sandra também. Era amigo dela? Eu me considero, né? Ela se afastou. Tá. Uhum. Vou ler como informante em razão da amizade. Pela parte ré. Há quanto tempo ele conhece o Holger? Conheço desde 1996. Já esteve na Alemanha? Sim, várias vezes. Conhece a situação financeira do Holger na Alemanha? Você já conheceu ele? Como é que era a situação dele? Sim, quando eu conheci o Rogar, ele era um estudante que ao mesmo tempo ele comprava isso, ele comprava prédios, né? Lá na Alemanha é muito comum esses prédios baixos com três, quatro apartamentos e reformava esses prédios. E ele estava terminando engenharia, daí nós fomos colegas lá e como ele tinha uma vaga num quarto lá e eu fui pela primeira vez, né, durante o meu doutorado, junto com outro colega para lá, a gente acabou ficando num quarto desse prédio dele. E é a partir daí que eu conheci ele. Daí, dali foi quando eu conheci. Depois ele foi evoluindo, né? Se formou e continuou fazendo isso de comprar prédios e reformar. Acredito que ele tinha. Depois ele acabou tendo uns três ou quatro e já alugava esses prédios lá na Alemanha. E também começou a, como ele era da área de informática, tecnologia, ele tinha vários prêmios até que ele ganhou, desenvolver automação de casa, automação inteligente. Depois ele foi para a área de banco de dados. E ele prestava serviço nessa área. Ele viajava bastante, né? Principalmente para a Suíça, onde ele prestava serviço para grandes bancos, com um software que ele desenvolveu e fazia o cruzamento de bancos de dados. Então, ele, financeiramente, foi a tua pergunta, ele estava bem, estava muito bem, né? E ele sempre comentava, não sei se sempre comentava que o plano dele, a ideia dele era trabalhar o máximo que ele pudesse, que ele queria ter o contato com a natureza. Ele já criava peixes, ele tinha na casa dele, no Pois não, porão. próxima pergunta. Qual eram os planos dele? Uhum. Os planos dele, desculpa, Específico. uhum, O que ele pretendia como aposentadoria? com a aposentadoria, ele pretendia Então, isso que qual o ele. objetivo da pergunta de saber do interesse dele depois da aposentadoria? Qual Onde é que ele queria onde colocar é os que recursos? É que como ele era amigo íntimo, ele sabe exatamente quais eram os planos, o que ele pretendia fazer com o dinheiro dele, com o patrimônio dele. Ele pretendia viver na Terra, né? Ele queria muito isso. Ele sempre falava que ele tinha uma ligação muito forte principalmente com os peixes, né? Que ele gostava muito. E ele queria vir para o Brasil para criar esses peixes. E ele pensava muito no Brasil porque o pai dele, quando ele era pequeno, veio para o Brasil e sumiu, né? Ele tem o pai dele veio para o Brasil. Essa ideia dele era antes dele conhecer a Sandra. Bem antes, bem antes. Isso ele sempre falava para nós, né? Desde o início, que esse era o plano dele. A ideia dele era queria vir para cá e investir aqui. Não necessariamente o Brasil no início, mas com o Pois é, tempo ele. próxima pergunta. Quando ele conheceu Sandra, Hum, quanto tempo ele conheceu? Não, isso também já está no processo. A Sandra foi morar com ele na Alemanha. sim, foi morar. Ela levou algum patrimônio? Ela tinha alguma coisa? Não, não levou Que- nada. o que que ela fazia lá na Alemanha? Na Alemanha, ela, olha, pelo que eu sei, ela ficava em casa. Né? Ela ficava em casa, cuidava da casa, né? Ajudava ali o Roger nas compras da casa, na organização da casa. E daí eles não, eles tinham onde eles moravam e tinham os apartamentos que o Roger alugava, né? Nos outros prédios. Era tudo próximo. Na cidade, a cidade é pequena, né? Dá para considerar perto daqui, né? De Porto Alegre, por exemplo, uma cidade de 300, 400 mil habitantes e ficava em bairros próximos às casas. A Sandra tinha acesso às contas do Holger. Não sei dizer. Isso eu não sei se ela tinha ou não. Mas além dela trabalhar em casa com o Holger, ela exercia alguma outra atividade. Não. Como é que se deu a compra do imóvel aqui em Gravataí? Foi com o dinheiro do Roger. O Roger tinha os recursos e eles compraram, né?
Eles visitaram alguns locais, né? O Ruger estava procurando um lugar que tivesse terra boa, boa água, para questão de criação de peixes e tal. E aí ele se apaixonou muito por esse local ali e decidiu investir ali, com o recurso dele, obviamente. E ele vendeu todas as casas na Alemanha. Ele foi vendendo aos poucos. Eu não me recordo exatamente quando ele vendeu a primeira. Eu sei que a última casa foi ali por acho que outubro, por aí, de 2021. Foi antes. Não, 21 não, 21 já era pandemia. 2019, eu acho. Agora eu não sei exatamente. Mas foi depois que houve ali, um pouco antes de ter havido, né, aquela questão ali da Maria da Penha. O Então, dinheiro que ele vendia as casas, ele investiu no sítio. investiu no sítio. Ele investiu ali, ele construiu todos os açudes, comprou os tratores. Inicialmente ele pagava aluguel, daí ele viu que gastava muito dinheiro na compra, no pagamento de aluguel, alugar os tratores e tal, escavadeiras. Ele comprou escavadeira. Acho que ele comprou mais do que uma, né? Porque foi uma intervenção grande ali e tal. E o terreno depois se mostrou muito, muito complicado, né? Então ele se investiu bastante ali nessa parte da construção, depois na parte da infraestrutura, né? Compra de containers que estava construindo. Pois não, doutor? Quanto tempo depois da venda do último imóvel que houve a separação? A separação forçada ali, olha, eu acho que foi um mês ou menos, não sei, E o dinheiro, pouco tempo. o dinheiro que ele tinha com a venda dos Não, imóveis. desculpa, acho que foi mais. Eu não foi um mês, foi mais, foi mais. Acho que foi pelo início do ano, eu não sei te precisar, tá? Eu sei que foi próximo, mas E todo o dinheiro da venda desses imóveis ele aplicou no sítio. Ah, doutor, só desculpa, eu vou impugnar, porque ele está fazendo a pergunta respondendo. Ele disse, ele vendeu todas as casas, ele investiu no sítio. Quer dizer, ele está dando a resposta? Desculpa, doutor, mas eu vou ter que impugnar. O dinheiro da venda das casas foi investido no sítio? foi. O que o senhor sabe sobre o dinheiro das vendas das casas, doutor? Para que a parte possa falar. Sim, eu sei que esse dinheiro eles resgatavam aqui, né? Tanto ele quanto a Sandra, ele vendia as casas lá, ele resgatava o dinheiro aqui no Brasil e ia investindo no sítio. Todo o dinheiro. Inclusive, ele tinha dinheiro guardado no sítio. Assim porque ele gastava muito, então ele guardou dinheiro no sítio. Pois não, doutor? Como é que ficou a situação do Ruger depois da separação? Aí ele ficou sem nada, né? Porque ele ficou apenas com um dinheiro que, por sorte, ele tinha colocado uma parte no banco, acho que era Bradesco, né? E é do que ele vive, mas o dinheiro está terminando, inclusive. Ele ficou sem acesso ao trabalho dele, né? Sem acesso ao sítio, sem acesso ao computador também, que ele precisava, que era onde ele poderia prestar algum serviço ali também, a partir do software que ele desenvolveu, né? Vocês conversavam em alemão. Basicamente alemão, que assim, muita dificuldade, né? Como ele falava praticamente só em alemão com a Sandra em casa, ele pouco aprendeu de português. Ele agora que ele está começando a aprender alguma coisa. Nada mais, doutor. Pela parte autora, A testemunha referiu que quando conheceu o Holger, ele era estudante Sim, e que ele comprava prédios. isso. De onde vinha essa renda? Porque ele era estudante, como é que ele comprava Sim. prédios? É que a Alemanha é uma realidade bem diferente daqui, né? Ele conseguiu o empréstimo do banco, né? Um financiamento que os juros lá são bem mais baixos. E aí ele comprou um primeiro prédio, reformou esse prédio a um custo baixo, né? E aí com o dinheiro, depois alugando, foi comprando o segundo, depois comprou o terceiro. Ele Assim tinha uma que ele fez. empresa para administrar isso. Lá na Alemanha, sim. Lá ele tinha que. Eu não sei bem se é empresa ou se. Como é que funciona, né? Exatamente. Eu não sei se ele tinha empresa naquela época. Possivelmente ainda não tinha.
Mas depois sim, depois ele... O senhor não sabe me informar se ele trabalha, a Sandra trabalhava para ele nessa época? Não, que eu saiba, ela não trabalhava. Eu não sei se existia alguma coisa assim. Eu acho que ele comentou alguma coisa que existiria algum pagamento que ele dava um dinheiro para ela ter o dinheiro dela, né? E aí ele formalizou alguma coisa assim para ela ter o dinheiro só que ela pudesse gastar no que ela quisesse. Mas era mínimo assim. Tá. Como é que ele remetia esse dinheiro para o Brasil? Como que ele remetia, não sei te precisar. Eu sei que eles resgatavam o dinheiro aqui. Tá, mas o que o senhor sabe é dele ele contar, não porque o senhor visse alguma documentação. Ele contava que tinha remetido. Olha, eu não vi documentação. Ele me falou que ele tem tudo, todos os... Não, eu estou lhe perguntando. Sim, eu não Se o vi. senhor viu Não, alguma não vi. documentação. O Não senhor vi não viu. Então, o não. senhor não sabe como é que ele mandava esse dinheiro e quanto ele mandava. Eu sei que ele mandava. Não, ele Sim. contou. Sim, é que eu conheço todos os amigos dele lá da Alemanha também, então eu sei que esses imóveis foram vendidos, né? Que ele vendeu os imóveis lá, que ele não tem mais nada lá. E então a gente acompanhou a história, né? A época que ele vendeu, o senhor não sabe precisar. Foi ao longo dos anos, né? Desde 2009, mais ou menos, que eles adquiriram o sítio, eu acho. E aí, ao longo dos anos, ele foi vendendo. Não foi tudo de uma vez, né? Eu sei que o último foi ali por 2019, por aí, né? E se ele tinha dívidas na Alemanha de empréstimos que ele tinha feito? Não sei te dizer se ele tinha dívidas. Eu acredito que não. Não sei. Você nunca me falou se teria Tá, dívidas. e esse dinheiro que o senhor disse que ele tinha em casa, o senhor viu esse dinheiro ou ele contou para o senhor? Não, esse dinheiro ele me falou. Não vi. Nada mais. Nada mais, muito obrigada. Você está dispensado por seus detestados.